This must be the hardest hill I've ever climbed, for I must sacrifice your promised son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust a sacrifice he will provide. And though I cherish you, I must now offer you to him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Irmãos, eu gostaria de convidar você para nos alimentarmos, para nos meditarmos na palavra do Senhor. Aqui em Jó 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe, e em tudo quanto tem verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu gostaria que nós, cristãos, meditássemos muito nesta palavra. Porque nós, muitas das vezes, irmãos, temos uma maneira tão errônea, errada, de interpretar as coisas. Muitas das vezes o nosso alicerce, a nossa desestrutura espiritual, a nossa falta de amadurecimento espiritual, às vezes nos faz interpretar as coisas de uma maneira diferente, né? E aqui, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido do cristianismo, de ser cristão. Olha, a palavra do Senhor diz aqui que um dia, atente para isso, irmãos, um dia estavam os filhos de Deus em adoração. E naquele dia que os filhos de Deus estavam em adoração, então quem foi que apareceu? Satanás. E quando Deus viu a aproximação de Satanás, ele perguntou: de onde vem? E ele respondeu para Deus: de rodear a terra. Só aí, irmãos, nós já podemos entender que quando nós adoramos, que quando nos reunimos para adorar, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de ser um adorador a Deus, nós sabemos que Satanás rodeia a terra. Mas assim como a palavra do Senhor diz que Deus passa os olhos procurando
os fiéis, os adoradores. Isso também chama a atenção de Satanás. Veja que Satanás se aproxima naquele dia que os filhos de Deus estavam adorando a ele. E Deus perguntou a ele de onde ele vinha, e ele respondeu de passear por a terra. Então você pode entender uma coisa, que Satanás passeia a terra. Mas quando nós adoramos, então ele para, ele atenta para aquilo. Ali tem um adorador. E isso atrai a Deus, porque nós estamos oferecendo libações. Nós estamos oferecendo ali sacrifício de louvor e adoração. Aquilo está subindo a Deus. E quando Deus está recebendo, nós não estamos vendo, materialmente falando, mas espiritualmente está acontecendo grandes coisas. Então aquilo chama a atenção de Satanás. Então o Senhor pergunta, quando Deus vê a proximidade de Satanás ali próximo dos seus filhos em adoração, é como se Deus estivesse perguntando: o que queres, Satanás, aqui? E ele responde: de passear a terra, né? De onde ele vem? De passear a terra. Então Deus ele faz a observação e diz: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, né? Homem íntegro, fiel, e que se desvia do mal. Mas você sabe, irmãos, que o diabo sempre tentou causar inimizade entre o homem e Deus, né? Desde o jardim do Éden, Satanás ele quer intervir na relação de Deus para com o homem, né? De homem para com Deus. Lá, Satanás tentou intervir na amizade do homem para com Deus, fazer a separação. E ele continua fazendo isso até nos dias de hoje. Veja que Satanás ele tenta criar uma situação para contradizer, né, a relação do homem para com Deus. Então Satanás diz: mas porventura Jó debalde não teme a Deus? Quer dizer, as palavras demoníacas, as palavras de Satanás, elas são palavras dúbias, né? Elas são palavras duvidosas. Elas são palavras que, mesmo nós temos uma convicção, uma certeza, mas ele repete aquela interrogação para que soe em nossa mente alguma dúvida, né? Então ele cria a situação, ele diz: será mesmo que Jó é fiel mesmo? Aí ele faz a acusação, né? Em seguida ele diz: mas também, né? Acaso não cercaste, concebe ele a sua casa, tudo quanto tem? O Senhor tem abençoado as obras das suas mãos, e os seus bens têm se multiplicado na terra. E então ele instiga Deus, né? Estende, porém, agora a mão e toca ali em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. E ele faz então com que nasça uma euforia em Deus, né? Ele então quer causar uma situação contrária entre Jó e Deus. Será que é verdade mesmo, Deus, que esse Jó mesmo é fiel mesmo? Se eu fosse eu, não confiaria muito, não. Porque, olha, o Senhor tem dado a ele, tem abençoado, o Senhor tem cercado ele, tem protegido de todo o mal. Isso não é garantia de que ele te ama verdadeiramente, não. Em outras palavras, né? Interpretação nossa a respeito disso. Então o Senhor diz: soberano Deus disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja como o diabo
Satanás, ele é maligno, né? Como ele ama, né? Ver o mal, né? Como ele causar as dores, né? O sofrimento, né? Porque nisso está sujeito o homem. Obedecer ou a negar a Deus, né? Mas Satanás se engana, porque no sofrimento e nas dores do verdadeiro cristão está as verdadeiras libações a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor por toda esta terra e por toda esta nação. Estou gravando, irmãos, este áudio porque, irmãos, nós vivemos uns dias agora impactantes. Dias impactantes no cristianismo. A nossa irmã, eu quero falar, irmãos, da nossa irmã, né, em Cristo, a cantora Êxila. Êxila, eu quero dizer para você que o seu testemunho nesses últimos dias foi um testemunho impactante. A sua maneira de reagir com os acontecimentos da sua família, do seu filho, espergiu por toda a terra um aroma do perfume do amor e da obediência a Cristo. Olha, irmãos, eu estou gravando esse áudio porque muitas das vezes, irmão, surge um ponto de interrogação na nossa mente, né? Às vezes uma pergunta sem resposta. E nós começamos a contestar. E tem muitas coisas que nós não podemos contestar. Tem coisas que nós temos que analisar, absorver, ao invés de contestar. Na nossa mente do cristão, por nós termos um Deus soberano, por nós termos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, nós achamos que todos os momentos, todos os instantes, automaticamente nós temos que invocar a Deus e Ele tem que responder conforme a nossa vontade. Isso é um erro, irmão, isso é um equívoco nosso. Porque nós podemos entender que há situações que sim e há situações que não. E logo quando acontece algo com nossos irmãos que a gente não queria passar, a gente começa logo a interpretar, questionar, começa logo a ir para o lado, muitas das vezes até errado, julgando, muitas das vezes até perguntando o que será que fulano fez, tá pagando, tá isso, tá aquilo. Mas nós esquecemos, irmão, muitas das vezes, esquecemos da vontade soberana de Deus, né? E nós podemos ver isso na palavra do Senhor, nós podemos ver isso na palavra de Deus, que muitas das coisas, irmão, não acontece, não é por erro, não é por pecado. Veja que quando Jesus curou aquela mulher, ele disse, não, o cego, né? Quem foi que pecou, Senhor? Aí os discípulos já começaram a dizer, quem foi que pecou? Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Aquele caso não era um caso de pecado, aquele caso era um caso excessivo. Mas isso era para que cumprisse, para a glória de Deus, né? Então, irmãos, é como o caso aqui de Jó, que lá na frente nós podemos ver que seus amigos pensam, né? Muitos pensam que Jó caiu naquela situação porque Deus estava punindo, porque Deus estava cobrando, né? Porque Deus estava disciplinando Jó. Nada disso. Era o contrário, irmãos. O que fez Jó passar por aquela situação era verdadeiramente a sua fidelidade, o seu amor, a sua integridade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes nós temos uma maneira errada de interpretar as coisas, né? E
nós podemos ver que a fidelidade de Jó levou ele a passar por aquilo. Levou ele àquela prova, né? Aquela prova verídica, materializada, né? Olha, irmã Êngela, eu vi as fotos do sepultamento do seu filho. E eu, quando eu vi, tem uma foto que você abaixa os olhos para onde o seu filho está sendo sepultado. Quando você abaixou aquele olhar lá para baixo, eu pude relembrar, né, as imagens que a gente vê sobre o sacrifício de Jesus. Quando você olha lá para baixo, que você vê seu filho sendo sepultado naquela tumba, ali, né, a representação ali do sepultamento do seu filho, eu pude voltar na história de Jesus. Eu pude imaginar ali Maria, a mãe de Jesus, ali vendo, assistindo a crucificação dele. Eu pude imaginar o olhar de Maria também, com tanta dor, com tanto desespero, sentindo a dor do seu filho ali perto. Eu pude imaginar ela vendo Jesus dando o último suspiro. Eu voltei na história de Jó, quando chega a notícia para ele de que ele perde os 10 filhos dele de uma só vez. Perder bens, irmãos, ser coisas banais. Não estou dizendo que não dói, dói. Renúncia, percas, dói. Mas perder ente, irmãos, dói muito mais. E eu quero não amenizar a sua dor, irmã, porque essa dor, quem cura é Jesus, é Deus. Só Ele tem esse poder de curar a dor. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Então, só quem pode curar essa dor é Deus. Quem pode dar o conforto, o consolo. Mas eu sei que dentro do seu coração há o consolo do Senhor. Porque você ofereceu a sua libação, né? Aceitando a vontade de Deus. Né? Uma outra questão que muitas das vezes nós não queremos, aceitar a vontade de Deus. Não queremos entender que Ele é soberano, né? Não queremos dar nossas vidas para que outras vidas sejam impactadas. E para mim, até hoje como cristã, para mim foi um dos maiores exemplos de cristianismo. Né? A maneira que você agiu, que você reagiu, mostrando ao mundo o amor sobre tudo a Deus. Eu já tinha uma grande admiração pelos louvores da Êngela, né? Por grandes louvores que ela tem, que dá a gente entender que ela tem uma profundidade com Deus. E de hoje em diante, né, desses acontecimentos em diante, muito maior valor eu vou dar ao ministério desta mulher, desta adoradora do Senhor, que colocou sua vida no altar e soube valorizar sobre todas as coisas a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a melhor, irmãos. Vamos crer, porque essa é a verdade. E o consolo que está no seu coração, Êngela, eu sei. Eu sou mãe. E sei que o que você está passando, nenhuma mãe gostaria. Mas eu sei também que Deus, o conforto que está no seu coração, é um conforto que muitas mães queriam. Seu filho foi colhido, né? Ele foi colhido na presença de Deus, né? E quantas são as mães, como você postou, né? Que um dia vai ver, que um dia vai retornar, que um dia vai se encontrar com ele. Muitas mães não têm essa esperança, né? Quantos casos nós vemos de
de jovens mortos, né? Nos assassinatos de droga, né? Suicídios e outros casos extremos, né? Muito mais dolorosos. Então, irmãos, que essa reflexão sirva para mim, em primeiro lugar, e depois para todos os cristãos que seguem os passos de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar aí os meus sentimentos, né? Deixar também a minha dor pela Êxila. E dizer, Êxila, que o cristianismo está orando por você. Eu sei que o Senhor há de cicatrizar essa ferida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. For I must sacrifice you, promised Son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust the sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you, for surely He could raise you up again. Here on this altar, Father, I lay all my dreams, and offer back to you this child you've given me. Oh, Son, you must believe He's called us to obey, and by His love He'll make a better way. And though I cherish you, I must now offer you. Oh, this must